Bom, mais uma vez, bom dia para você, ótima quarta para quem está com a gente. Os posicionamentos até então seguem o que defendeu cada poder, né? O Congresso, como o que elaborou e aprovou a lei, defendendo a legalidade da proposta, e o governo executivo dizendo que ela é inconstitucional, justamente usando muitos dos argumentos que o presidente Lula usou para vetar o texto na integralidade. Olha, esses pareceres foram determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de 4 ações que foram movidas no Supremo contra a lei da dosimetria, que a gente lembra, foi aprovado pelo Congresso, foi vetado integralmente pelo presidente Lula e o Congresso derrubou esse veto e promulgou a lei da dosimetria. Na sequência, a gente teve esses questionamentos no Supremo e também as defesas dos condenados, né, tanto pelos ataques a sedes dos 3 poderes quanto pela tentativa de golpe, as defesas entrando com pedidos no Supremo já a partir do dia que a lei foi promulgada, pedindo a redução das penas. E aí o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão da lei para essas análises feitas pelas defesas, até que as ações de inconstitucionalidade sejam julgadas pelo Supremo, isso pelo plenário completo, né, por todos os ministros que compõem atualmente a Corte. O ministro Alexandre de Moraes precisa desses pareceres para elaborar o relatório dele e o voto dele. Só depois disso ele vai liberar essa questão para ser votada no plenário. Por enquanto, a gente teve, então, as manifestações do Congresso Nacional, né, que sustenta que a tramitação da proposta respeitou as regras regimentais e argumentou também, no parecer que enviou para o ministro Alexandre de Moraes, que a definição de critérios de execução penal e política criminal é uma prerrogativa do Legislativo e isso que foi feito nessa proposta. Já a Advocacia Geral da União, que se posicionou de forma contrária ao texto, representando o presidente Lula nessas ações, diz que a lei deve ser suspensa imediatamente, defende que o texto seja declarado inconstitucional, dizendo que houve vícios formais e materiais na aprovação da proposta, nos mesmos moldes dos argumentos usados no veto, dizendo, por exemplo, que ela foi direcionada, né, ela foi direcionada para um grupo específico, não tratou de regras gerais que se aplicam a todos os presos e todos os condenados, e também a questão de enfraquecimento da proteção da democracia, já que foram crimes contra a ordem democrática que agora estão tendo as penas reduzidas. As ações, Carol, que foram movidas em sua maioria por partidos políticos. Teve uma que foi da Associação Brasileira de Imprensa, as outras foram movidas pelo PDT, pela Federação PSOL Rede e pela Federação PT, PCdoB e PV. Então a gente tem agora, os prazos anteriores, né, foram 5 dias para o Congresso, mais 5 para a presidência se manifestar e agora a Procuradoria-Geral da República tem um prazo de 3 dias para se manifestar. Mas a gente lembra, né, Carol, o ministro Moraes não precisa seguir esses pareceres na hora de elaborar o voto dele. Carol. Vai ouvindo as partes envolvidas, Pedro Moreira, trazendo para a gente em que pé estamos no andamento dessas conversas em torno da validade da lei da dosimetria. Obrigada, viu, Pedro? Já estou aqui com o Theo Cury para falarmos mais, então, Theo, sobre o que vem agora da Procuradoria-Geral da República, porque, como eu comentava com o Pedro, o que o Congresso traria de manifestação, o que também o governo falaria sobre o assunto, isso já era ponto pacificado, diante do que acompanhamos nos debates em torno da construção desse texto da lei da dosimetria. PGR deve ir em qual sentido? E lá na frente, no Supremo Tribunal Federal, qual é a expectativa? Eu acho que esse é o ponto principal. Ouvir as partes é como os pais ouvindo os filhos diante de uma briga. Ouve a versão de um, ouve a versão de outro e aí toma a decisão. Basicamente é isso que o ministro vai fazer nesse caso. Ouve a Procuradoria-Geral da República, que é o próximo passo, mas antes ouviu a Advocacia-Geral da União, que representa o governo do presidente Lula, ouve o governo e ouve também a Câmara e o Senado, que foram os responsáveis pela aprovação desse texto e pela derrubada do veto do presidente. E aí a Procuradoria-Geral da República é o ponto de atenção, de fato, para entender como esse órgão, que é imparcial, porque não defende nem os interesses do governo, nem os interesses do Congresso. Então, os pareceres que a gente viu até o momento são previsíveis, porque a Câmara e o Senado aprovaram o texto e derrubaram o veto, então vão defender a legalidade da ação deles, assim como o governo vetou, vai defender a ilegalidade e a inconstitucionalidade do texto. Então, isso já é previsto. O fato é entender como que a PGR vai se manifestar
nesse caso e, a partir daí, como os ministros vão se manifestar. Conversando com alguns dos gabinetes no Supremo Tribunal Federal, tanto com ministros como com auxiliares, a tendência é de que o Supremo valide a lei da dosimetria. Esse é o entendimento nesse momento. Pode mudar mais adiante? Pode, também a depender dos argumentos trazidos pela PGR, pela AGU, pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado Federal. Então, nesse momento, o retrato de momento que a gente tem é de que o Supremo deve validar essa lei e aí, a partir desse momento, com a validação da lei, os advogados podem acionar o ministro Alexandre de Moraes pedindo a revisão das penas a que foram condenados os réus do 8 de janeiro e também da ação penal da trama golpista. A grande sacada é ver como que a PGR vai se manifestar, porque é um órgão imparcial. E até em termos de calendário, né, Theo? Esse julgamento deve acontecer até o fim desse mês. A expectativa é essa, porque tão logo termine o prazo para a PGR se manifestar, são 3 dias a partir do momento que a AGU, Congresso e Presidência se manifestarem. A PGR tem 3 dias, quando a PGR mandar, o Alexandre de Moraes logo vai liberar para julgamento, foi isso que ele sinalizou a pessoas próximas, e na sequência o Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo, marca a data do julgamento, porque ele também sinalizou que vai dar celeridade a isso. A ideia é tirar isso da frente, evitar que isso se arraste por mais tempo, porque já está se arrastando por muito tempo essa discussão sobre revisão de penas das pessoas condenadas no 8 de janeiro na trama golpista.